Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Mantém-te primeiro em paz e então poderás conduzir os outros à paz. Tem, portanto, em primeiro lugar, um zelo por ti. Espero que você esteja em paz e gozando de saúde. Ontem nós iniciamos um itinerário de leitura a partir do livro Profeta Amós. Hoje nós leremos juntos o segundo capítulo. Eu queria registrar algumas coisas antes da nossa leitura. A primeira é que a atuação de Amós se deu aproximadamente em 760 a.C. E Amós, conforme nós lemos no capítulo 1, ele era morador do sul, mas a sua atuação profética se deu no reino do norte. Isso é um elemento importante para você observar na leitura desse livro. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também, nós tivemos uma série no Ebons, que são encontros que nós fazemos às segundas-feiras no canal Teologia Hoje. Nós lemos sobre o profeta Jonas, estudamos aquele livro e em um dos nossos encontros nós fizemos uma exposição sobre tipos de oráculos. Eu quero deixar a sugestão então para você consultar a nossa playlist da nossa série sobre Jonas. É importante você observar os tipos de oráculos que são mencionados ali para entender um pouquinho esse tipo de profecia que aparece aqui no livro do profeta Amós. Mas além dos tipos de oráculos, é importante que a gente faça uma distinção no chamado profetismo de Israel entre os tipos de profetas. Geralmente a gente categoriza todos esses indivíduos que têm livros atribuídos a eles na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento a profetas. Só que a atuação dos profetas, elas aconteciam em lugares e de formas diferentes. Por exemplo, existiam os profetas culticos, que eram os profetas que serviam ao rei, os profetas que atuavam na corte, né? Os profetas palacianos. Existia também aqueles profetas que são categorizados como profetas, mas que na verdade eles eram pessoas ilustradas, eles eram escribas, né? E que também em alguns casos são identificados como sendo profetas. Mas um outro tipo, e aqui o profeta Amós ele se enquadra, que são os profetas carismáticos. Os profetas carismáticos, eles não eram funcionários do rei, né? Na verdade, a gente pode identificar Amós como um porta-voz do povo, né? Daqueles que eram explorados e injustiçados ali naquele período do século 8 a.C. É importante, e nós lemos no primeiro capítulo, que as sentenças que foram proferidas ali naqueles oráculos iniciais contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, isto é, povos vizinhos ali, as coisas que aconteciam na vizinhança, né, de Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte, e que de certa forma essa experiência da vizinhança afetava também as relações e o modo de ser da nação, eu diria, do Reino do Norte, melhor dizendo, né? Israel, e o Reino do Sul, Judá. E nós vimos naquelas profecias que aqueles oráculos, né, de julgamento, que pessoas eram vendidas como mercadoria. Era gente tratada como moeda, visando ampliação de territórios, e havia a falta de compaixão, né? Uma falta de compaixão. Se a gente puder pensar numa linguagem do nosso tempo, né? Assim, mais próxima de nós, que dos fins que justificam os meios. Então, eu quero convidar você para a gente ler juntos hoje o capítulo 2 do profeta Amós. Vamos lá?
Assim disse o Eterno: por 3 transgressões de Moabe, não o puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até convertê-los em cal. Eis que enviarei um fogo sobre Moabe, que devorará os palácios de Queriot, e Moabe morrerá com tumulto ao som de trombetas e chofar. Eliminarei de seu meio o seu juiz, e junto com ele farei perecer todos os seus príncipes, diz o Eterno. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Judá não a puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, pois rejeitaram a Torá do Eterno e não guardaram seus preceitos. Suas mentiras fizeram-nos desviar do caminho pelo qual haviam transitado seus pais. Eis que enviarei um fogo sobre Judá, que devorará os palácios de Jerusalém. Assim diz o Eterno: por 3 transgressões de Israel não o puni, mas ante a 4ª não afastarei o seu castigo, porque vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sapatos. Cobiçam até o pó da terra que está sobre a cabeça dos necessitados e desviam o caminho dos humildes. E um homem e seu pai se chegam a uma mesma jovem para profanar meu santo nome, e se recostam ao lado de cada altar, com roupas tomadas em penhor, e bebem na casa do Eterno o vinho confiscado dos que foram injustamente multados. E eu, ante eles, destruí os emorreus, cuja altura era elevada como a dos cedros, e que eram fortes como carvalhos. Contudo, destruí no alto seus frutos, e de sob a terra suas raízes. Eu vos tirei da terra do Egito, Mitzraim, e vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, para que viesses a possuir a terra dos emorreus. Dentre vossos filhos elegi profetas, e dentre vossos jovens nazireus. Não ocorreu assim, ó filho de Israel, diz o Eterno. Mas aos nazireus fizeste beber vinho, e dos profetas exigistes que não profetizassem. Hei de oprimi-los como se comprime os feixes, quando estão numa carroça repleta. Então não conseguirá fugir mesmo aquele que é rápido, nem utilizar sua força aquele que é forte, nem se livrar mesmo aqueles que são poderosos. Não conseguirá se manter de pé o arqueiro, nem escapar aquele que corre veloz, nem tampouco se livrar aqueles que montam seus cavalos. Naquele dia, o valente entre os poderosos fugirá despido, diz o Eterno. Quero fazer breves comentários, tendo em vista que pude dar algumas informações no início, mas eu não poderia finalizar esse nosso encontro sem destacar pelo menos 4 aspectos que eu percebo nesse texto, no capítulo 2. A primeira coisa é a banalização da vida. Há uma sentença contra aqueles que estão fazendo das pessoas mercadoria. A vida humana sendo tratada como negócio, a vida como mercadoria. E fica evidente no texto que o Eterno é contra aqueles que banalizam a vida. Mas pensando ainda na banalização da vida, num segundo item para mim, também dessas relações inadequadas, eu percebo uma banalização dos relacionamentos, porque um dos versículos que nós lemos aqui é identificado um pai e um filho que possuem a mesma mulher. Então percebam que nesse desfazimento e essa falta de sensibilidade, né, e de respeito para com a vida, levou-os a uma banalização dos relacionamentos. Aqui também
a mulher sendo tratada como um mero objeto para o desfrute de um pai e de um filho. Então, o segundo ponto para mim é a banalização dos relacionamentos. Mas também eu vejo nesse texto a banalização do sagrado. O texto nos informa que qualquer altar que estava diante deles, eles se curvavam, eles se colocavam à disposição. Então perceba que havia também uma falta de respeito, porque essa reverência excessiva, na verdade, enquanto sinal de respeito. Porque se você faz de tudo, de todo o altar, você se dobra, é evidente que não é aqui alguém que é piedoso, mas o contrário, né? É aquele que o sagrado pode ser tratado de qualquer forma. Tem um livro que eu gosto muito do Anselm Green, que um teólogo alemão, um monge alemão, onde ele fala, o título do livro é A Proteção do Sagrado. Tem uma frase que eu nunca esqueço desse livro, quando ele diz que protegemos o sagrado para que o sagrado nos proteja. Então a gente percebe nesse texto aqui também, em terceiro lugar, a banalização do sagrado. E por fim, eu vejo uma banalização da autoridade do Eterno. Perceba essa cadeia. Essa cadeia é um abismo que chama outro abismo, né? A banalização da vida, a banalização dos relacionamentos, a banalização do sagrado, que culmina na banalização da autoridade do Eterno. Os valores eles vão sendo destruídos paulatinamente, porque havia um direcionamento. Os profetas devem profetizar e os nazireus, eles eram alguns preceitos precisavam ser seguidos pelos nazireus, né? Como não beber nenhum tipo de bebida forte e também não cortar o cabelo. E aqui tudo estava invertido, ou seja, os profetas eram impedidos de profetizar e os nazireus, eles eram estimulados inclusive a beber vinho, quase que forçados a beber vinho, quase que uma exigência também dos profetas que não profetizassem. Então, banalização da vida, a vida como mercadoria, banalização dos relacionamentos, mulheres sendo usadas como mero objetos, a banalização do sagrado, todo o altar eles se dobravam e culminava então na banalização da autoridade do Eterno. Aquilo que o Eterno tinha dito para fazer, eles estavam estimulando a fazer de maneira diferente. Aí vem a sentença contra o ágil, contra o forte, contra o guerreiro, contra o arqueiro, o que corre, ou seja, todos esses elementos, né, identificados aqui como figuras que têm um papel distintivo numa sociedade como aquela do século 8 a.C. Então todos eles seriam eliminados, né, por conta desse tipo de relação que foi aprendida pelas práticas dos povos vizinhos, dos vizinhos. E por fim, o que eu poderia destacar? Que fica como um alerta para mim e para você. Porque diante desse cenário que nós somos muitas vezes engolidos, né, nós perdemos a sensibilidade e fazemos porque todo mundo faz. Então, meu vizinho faz, eu faço. As pessoas que estão no meu entorno, elas agem de determinada maneira e aí eu perco toda a minha sensibilidade, toda a minha capacidade de discernimento, toda a minha capacidade de julgamento, tá bom? Então, eu queria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo de que maneira esse segundo capítulo chegou para você. Você tem percebido no nosso tempo, aqui no século 21, onde nós estamos, a banalização da vida, a banalização dos relacionamentos, a banalização do sagrado e a banalização da autoridade do Eterno, conforme nós vimos aqui nesse texto? Você tem tido essa impressão? Coloca aqui nos comentários como é que esse texto chegou ao seu coração hoje. Eu quero dedicar para você, nessa manhã, uma música e o título dela é Vida aos Sepulcros, interpretada pelo Baruch e pelo Gabriel Guedes. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para que você possa ouvir essa música, ser edificado por ela e também estimulado a novas reflexões
para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Deus abençoe você, que esse dia seja um dia marcado pela graça do Eterno sobre a sua vida e que você possa ser estimulado a buscar um caminho que seja diferenciado, sobretudo dirigido, guiado e estimulado pelo Eterno. Deus abençoe você. Feliz quinta-feira.